pessoal, buongiorno! Hoje estamos aqui em Reggio Emilia, uma cidade belíssima aqui na região da Emília-Romanha, a apenas 50 quilômetros da sua capital, que é Bolonha, onde nós vivemos. Pegamos um trem lá em Bolonha, um trem regional com uma passagem que tem um preço bem acessível e em 40 minutos mais ou menos a gente chega aqui na cidade e já desembarca aqui praticamente no centro histórico. E hoje a gente está aqui em um ponto interessante da cidade que não é a Piazza Duomo, não estou aqui na frente do Duomo, da Catedral da cidade, mas estou num ponto muito querido por todos os cidadãos. Estamos aqui na Piazza San Prospero e esse santo, San Prospero, é o padroeiro da cidade, olhem só. Ele é uma figura, como eu disse, muito querida por todos os cidadãos porque ele foi fundamental para que a cidade tivesse a sua riqueza histórica. Então ele fez vários feitos, ele que foi um bispo que viveu lá pelo século V, ele foi muito importante porque ele defendeu a cidade de invasões. Então ainda hoje os cidadãos dedicam essa basílica e também essa praça ao santo. A cidade é composta por várias praças e é até interessante porque a própria Secretaria de Turismo divulga um itinerário de praças. O que a gente pode fazer um dia com vocês, com certeza vai dar um vídeo bem legal. Mas hoje a gente vai se concentrar aqui nesse cantinho do centro histórico que os habitantes chamam de Piazza Piccola, porque a Piazza Grande seria a Piazza del Duomo, né, a Praça da Catedral. Porque aqui tem vários pontos interessantes que a gente pode explorar com vocês. E hoje a gente teve a oportunidade de fazer uma visita guiada bem interessante. Mas antes, vamos entrar aqui na Basílica porque tem muita coisa para a gente explorar. O fato é que já existia um ponto religioso aqui, mas ao passar do tempo, dos séculos, as técnicas arquitetônicas foram se alterando. Então a sua fachada, por exemplo, essa fachada belíssima que nós vemos hoje, é em estilo tardo barroco, o que é assim fenomenal para uma cidade que tem tantos pontos provenientes do Renascimento, como por exemplo a Torre Campanária, a torre que nós subimos nessa visita guiada. Mas daqui a pouco a gente fala melhor dela para vocês. Logo que a gente entra na Basílica, a gente já sente esse contraste entre a sua fachada e o seu interno. E é interessante porque a gente vê realmente uma colagem de tempos. Então a gente vê referências do tardo barroco, desse barroco muito tardio, mas também a gente pode perceber fragmentos do Renascimento. Bem aqui na sua entrada, nós somos praticamente recebidos por 6 bravos leões, que são belíssimos, pessoal. Eles são leões que serviam como base de colunas, originalmente. Mas essas colunas nunca foram colocadas aqui, então essa fachada da igreja foi modificada ao longo do tempo. O fato é que os leões continuam aqui e eles são muito queridos por toda a população. Eles são feitos em mármore de Verona e a ideia é que eles espantassem todo o mal, para que a pessoa, quando entrasse nesse ponto religioso, eles deixassem todo o mal para fora e adentrassem no mundo dos céus, num mundo perfeito. Essa não é a catedral, porém é a igreja querida de todos os reggiani. Se trata de uma arquitetura típica do Renascimento. Porém, a sua fachada já é de um outro período. Já vamos lá para 150, 200 anos depois. Essa fachada ela é remodelada em tardo barroco. Vocês sabem que eu gosto muito da cidade de Dresden, lá na Alemanha, que a Elisa não conhece.
Ainda. Não conhece. Eu estive lá a última vez com a minha mãe. Estou aqui pensando já na terceira visita. Aí a Elisa, vamos ver, né, Elisa, se ela vai querer ir junto. Tem uma característica lá dessa cidade. Por quê? Se a gente visita a pinacoteca da cidade, nós encontramos as maiores pérolas emilianas. Grandes artistas, grandes pinturas do período barroco, ali principalmente, Renascimento, barroco, estão alojados lá dentro desse museu. O pessoal que comandava a cidade ficou endividado com o pessoal onde hoje é a Alemanha, né? Seria o príncipe da Polônia, que tinha a ver com a Saxônia. Isso aí é uma história toda. Mas essas obras foram parar todas em Dresden. São muitas obras. Muitas. Pelo menos 2 dessas obras que eu identifiquei ali, elas estão alojadas em Dresden. Aqui estão cópias, mas não são qualquer cópias não. São cópias feitas 30, 40 anos depois por grandes artistas. Então, você observa ali. É uma oportunidade muito interessante visitar essas cidades. Estamos aqui em uma cidade de médio porte e a gente pode encontrar tantas riquezas e entender aonde que essa obra estava alojada. Isso que é fundamental para a gente entender o espírito da cidade. E Reggio Emília é uma cidade que não era nenhuma coisa nem outra. Quero dizer, ela não era rica como Parma, ela não tinha o poder dos mantovanos, não tinha a influência de Bolonha. Era um local de passagem, muitas vezes saqueada pelos bárbaros. Muitas vezes os caras vinham aqui fazer aquela rapina e quando eles chegavam aqui já não tinha nada, porque o outro bando já tinha passado aqui. Então foi preciso fazer uma fortificação que acabou destruindo também alguns registros importantes aqui da cidade. Porque, como o Felipe disse, a cidade sempre foi muito assediada. Então tem uma história que os habitantes guardam com muito carinho, referente ao padroeiro da cidade, o São Próspero, que em um determinado momento eles estavam prestes a ser atacados. Então, São Próspero, que era bispo aqui da cidade, ele sabendo desse ataque iminente, ele foi até o capitão do exército inimigo pedir clemência, falar assim, olha, a gente não tem como se defender, não tem o que fazer, por favor, não acabem com a cidade como outros fizeram, porque a gente não tem mais forças. E o capitão falou assim, o que você quer que eu faça? Que o jogo é duro, eu não tenho o que fazer, eu tô indo para a batalha e vai ser isso mesmo. Então São Próspero voltou para a cidade e fez rezas muito fortes e falou, não, a gente vai se proteger, vai dar tudo certo. O fato é que no dia marcado dessa invasão, caiu uma névoa aqui na cidade. Pessoal, isso aí é sincretismo religioso. Reza forte é coisa do Brasil, né? Isso é um desconto. Isso é um desconto poético aqui, né? E o fato é que no dia dessa batalha, caiu uma névoa tão forte, que é essa névoa típica. E o exército inimigo se viu perdido aqui em toda essa névoa. Então eles tentaram um dia, tentaram 2, tentaram 3 e não acharam a cidade no meio de tanta névoa. Até que eles desistiram e falaram, vamos embora, a gente está perdendo tempo, vamos para a próxima cidade. E aí a cidade foi poupada de uma invasão fortíssima, o que os habitantes, eles agradecem ainda hoje e relembram essa história com muito carinho de São Próspero. A praça, que também é conhecida como Piazza Piccola, é muito querida também por todos os cidadãos. Aqui ainda hoje acontece o mercado 2 vezes por semana. E esse mercado ele é antiquíssimo, porque imaginem só, a torre não tinha sido nem mesmo construída e já havia mercado aqui. Então tinha uma necessidade muito grande que houvesse uma passagem aqui, né? E vocês estão vendo que existem vários pórticos aqui rodeando essa praça retangular.
Então foram feitas algumas modificações, vocês podem notar algumas fachadas aqui em reforma, e eu acredito que quando a gente voltar aqui numa próxima vez junto com vocês, a praça vai estar ainda mais bonita. Bem aqui ao lado da Basílica tem a Torre Campanária. Esse estilo arquitetônico é muito comum aqui na Itália, né? Da Torre Campanária ser destacada da igreja ou da Basílica. Mas o que torna esse campanário tão especial aqui para a cidade? Primeiro que essa edificação ela não foi completa. Isso eu estou falando lá dos anos 1500. Uma torre de aproximadamente 40 metros que a gente tem ainda hoje foi construída em apenas 40 anos, o que era um tempo bem normal para a época. E ela é muito sólida, é muito forte. Imaginem só, são muitos e muitos séculos que ela ainda resiste em pé. E ela tem uma característica bem interessante porque ela tem um revestimento bem diferente, não muito comum para edificações que ficam assim ao ar livre. Vocês podem ver que ela é toda esbranquiçada. Essa pedra que envolve toda a torre, ela se chama Pietra Arenaria. É uma pedra que tem origem aqui no Apenino Tosco-Emiliano, que é essa cadeia de montanhas que divide a região da Emília-Romanha e da Toscana, e é uma pedra sem muito valor como o mármore, por exemplo, porque vejam só, a ideia inicial é que a torre fosse revestida toda pelo mármore rosa de Verona, mas o dinheiro foi acabando e muitas discussões não entravam em acordo e falaram assim, olha, vamos usar a pedra que a gente tem aqui, né, a rocha que a gente tem aqui na nossa região, e a gente termina essa edificação. Um detalhe bem interessante que a gente já consegue notar aqui de fora é uma diferença muito grande de conservação entre a parte mais baixa da torre e a parte mais alta. Isso porque a parte mais alta fica muito exposta aos ventos, chuvas e tudo mais. Então a pedra, que é uma pedra arenária, ela vai se desfazendo, enquanto a parte mais baixa está mais lisa, mais preservada. Desde a sua construção foram feitas inúmeras reformas, justamente por conta dessa pedra arenária, que sempre deu muito trabalho. Mas o fato é que a última reforma, pessoal, demorou 10 anos e a torre foi aberta ao público em 2019. Só que aí teve pandemia, teve restrição disso, restrição daquilo e ela continuou fechada. E agora ela está começando a receber turistas e também os próprios moradores que estavam com saudade da sua torre tão querida. E hoje nós tivemos a oportunidade de visitá-la, né? Visitar o seu interno. E é uma visita muito legal, pessoal, gratuita. Então nós somos acompanhados por 2 voluntárias muito gentis que são apaixonadas por esse símbolo da cidade e vão contando um pouco da sua história. Além do mais, a gente pode subir até o topo da torre, o que é sensacional, pessoal, porque a gente pode sentir realmente como ela foi feita, todos os seus detalhes, e além, é claro, de uma vista 360 graus de toda a cidade. Muito interessante nós podemos tocar aqui nessa pedra, como a Elisa disse, uma pedra simples, uma pedra que não era um mármore, não era isso, não era aquilo. Inclusive até vimos um vídeo na internet, um senhor contando aqui, né, sobre a torre, e ele disse assim, nunca que os romanos usariam esse tipo de pedra, porque realmente não é uma pedra adequada para esse tipo de construção. A história é muito bela, né? Tudo isso é belíssimo. É uma marca da cidade. Simples assim. Eu já citei Dresden, que é uma cidade que eu gosto, tem a ver com a história aqui, e também vou citar Mantova, minha cidade aqui na Itália, porque é a cidade do meu bisnono, do meu bisavô. Por conta dele que eu tô morando aqui na Itália, né, Elisa? Nós estamos aqui. Mas tem um cara lá que é fundamental para a cidade, que foi o Giulio Romano, que foi um arquiteto, artista, pintor, youtuber, cantor, tipo Michelangelo, Leonardo da Vinci. E havia o Giulio Romano, que internacionalmente pode não ser tão conhecido, mas aqui na Europa o cara é reconhecido como gênio. E aí, na época, o Giulio Romano trabalhava lá na corte de Mantova. O pessoal aqui foi consultá-lo, né, sobre a possibilidade dele pegar esse projeto aí. E aí, cara, você topa aí fazer esse projeto? Só que esses caras eram muito ocupados. Então, ao que parece, ele deu uma consultoria lá, aprovou o projeto. E eles colocam a placa aqui, olha,
Esse projeto foi supervisionado pelo Giulio Romano, mas não se sabe se ele visitou aqui, se ele acompanhou as obras, mas é uma obra que é típica, a sua forma estrutural, das obras de Giulio Romano. E apesar do material ser um material pobre, um material muito simples, as pedras, é uma estrutura que foi feita de forma muito interessante. Essa forma octogonal que segura ela até os dias de hoje. Então já foram feitos muitos estudos. Realmente tem alguns problemas na parte de revestimento, porém na estrutura ela é boa. Olha pessoal, eu gosto muito dessa coisa da sonoridade, da acústica. Nós vimos aqui o sino tocando. Gente, é assim, é emocionante. Essa reverberação do sino poderia prejudicar a estrutura, né? São mais de 500 anos o negócio, né? Aquele pancadão do sino, mas não. Eles fizeram de tal forma que essa reverberação escoasse pelas estruturas em madeira e não atingia a estrutura em pedra. Então por isso que o negócio está aí há muitos e muitos anos. E talvez vocês tenham se perguntado, mas uma torre octogonal, é isso mesmo? Existe uma torre nesse formato? Pessoal, foi um estudo totalmente pensado para isso, porque o número 8 ele é cheio de significados. Vocês podem se recordar de vários batisterios que tem por aí, esse formato octogonal. A cidade de Reggio não tinha algo que celebrasse o seu esplendor arquitetônico, algo que chamasse atenção. Então eles decidiram construir algo que marcasse, que fosse um símbolo da cidade. Então por isso que foi decidido construir essa torre como um marco. Mas como nós contamos para vocês, a ideia de se construir algo em um acabamento nobre não foi possível. Imaginem aí, pessoal, algo como aquelas igrejas maravilhosas lá em Firenze, na Toscana, né, com aquele revestimento belíssimo. Vou misturar as coisas aqui, mas algumas dessas igrejas só foram concluídas recentemente na história, no começo do século XX. E vocês estão vendo que nós percorremos todo esse interior do campanário da torre em escadas bem sólidas, bem boas, né? Dava um pouquinho de medo, porque a altura é muito grande, mas tudo bem certinho, porque essas escadas elas são muito recentes, pessoal, são agora dos 1900, 1970, 1980. Quando a torre foi construída lá em meados dos 1500, existia um mestre campanário e ele não tinha essas escadas bonitonas aí que a gente tem ainda hoje. Ele tinha que ser muito corajoso, porque ele subia por essa escada que está ainda hoje aí em exposição. E, gente, ele tinha que ter uma compreensão física, ele tinha que ser muito habilidoso, porque ele subia lá para bater os sinos várias vezes por dia, imaginem só. Era meio-dia, 6 da manhã, 6 da tarde, puxa, toda hora tinha que ir lá bater o sino. Os sinos, eles poderiam ser tocados por um mestre campanário apenas. Tinha toda uma técnica, porque ele ligava uma corda nas mãos, a outra no cotovelo, a outra pelos pés, e tinha que ter uma força enorme. Ele morava aqui nas dependências da igreja, então ele ficava bem pertinho e era responsável em abrir e fechar a torre campanária. Então a gente pôde ir até o topo da torre, apreciar todos os seus sinos, toda a vista, toda a estrutura em madeira, né, que fez toda a diferença para a conservação dessa torre tão bela aqui na cidade. O fato que isso foi realmente celebrado por toda a população, pelos comerciantes que investiram o máximo na construção desse local, que é uma marca da cidade, dentro da sua simplicidade, dentro dos seus defeitos e todas as características que envolvem esse local. Então, apesar de ter esse revestimento simples, todo esse aspecto, não é uma torre de Pisa, não é um coliseu, tantos símbolos maravilhosos aqui em território italiano, mas é algo que eles se orgulham e é algo que eles passam toda essa emoção pra gente, que foi construído com muito suor, com muita dificuldade e ainda assim com um aspecto diferente, mas ele é simples, é forte, é sólido e é gratuito para vocês também visitarem aqui na cidade de Reggio Emilia. Espero que vocês tenham gostado desse material em Reggio Emilia. Aguardem que terão outros vídeos aqui nessa cidade que nós gostamos muito, simpaticíssima. As pessoas aqui também têm um astral muito legal
e com certeza nós vamos passar mais momentos aqui com vocês e compartilhar tudo isso. Para mais informações, vídeos exclusivos, postagens, torne-se membro do canal e seja um membro Andiamo. É isso, pessoal. Grazie mille.